prazer tê-la conosco, agradecer à senhora por ter aceito o nosso convite. Passado esse calor do processo eleitoral, que avaliação a senhora e o Ministério Público fazem das eleições deste ano? Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos da Rádio Pajeú e aqueles que nos ouvem. Bom, essa é uma pergunta muito ampla, né? Difícil de ser respondida também, porque tem que ser pontuado cada aspecto, né? Que você quer abordar em relação a eleições. Até porque esse é um processo longo, é um processo demorado. O período de campanha é curto, mas a montagem de uma eleição, a estrutura para uma eleição, inclusive os candidatos sabem disso, né? Até para os próprios candidatos é um processo longo, desde a escolha do seu partido e tem tantas outras questões, né, que envolvem uma eleição. Mas, para mim, assim, como promotora eleitoral, esse foi um período de muito trabalho, né? Eu até já tenho dito para algumas pessoas, eu trabalhei muito mais como promotora eleitoral aqui em Afogados de Negazeiro do que trabalhei em Itabira. Porque desde o início da assunção da função eleitoral, né, em janeiro deste ano, eu passei a fazer uma intervenção extrajudicial, acreditando numa possibilidade de resoluções de questões, de demandas, e evitar até demandas judiciais, né? Fiz várias audiências, várias reuniões, notificações, recomendações, notificações recomendatórias. Além daquilo que está formalizado, em diversos momentos eu chamava, telefonava, pedia para chamar um ou outro representante de coligação e ia fazendo algumas ponderações com essas pessoas. Muitas acho que tiveram resultado, né? Eu até numa fala minha, naquela reunião com os candidatos, eu disse que cheguei um pouco frustrada ao final desse processo, mas assim, é aquela avaliação que depois você repensa, porque eu reavaliei isso e entendi que, na verdade, se não tivesse sido assim, poderia ter um resultado, digamos assim, desejado, no sentido de algumas consequências ruins, sociais, né? Fizemos algumas intervenções para evitar algumas situações difíceis entre as pessoas. Por exemplo, eu tenho conhecimento de alguns colegas em outras cidades fizeram pedidos judiciais para proibir aquelas movimentações, né, pessoas que se intitulavam de fiscais da cidadania e tal. Eu não fiz esse pedido judicial aqui. Eu tentei mais de uma vez, chamando pessoas, chamando candidatos, chamando representantes de coligações e até pessoas que estavam envolvidas diretamente nisso, né, para evitar que acontecesse algo pior. Ainda tivemos alguns fatos, né, acidentes de moto, brigas, enfim. Mas eu acho que, no geral, nós tivemos um pleito tranquilo, com as dificuldades naturais, né? Envolve muitas pessoas, interesses não só pessoais, né? E são sempre pessoais, né? E isso, veja bem, nós tivemos quantos candidatos, né? Não é aquele candidato que é aquele cotado para ganhar, né? São tantas pessoas envolvidas e muitas demandas a partir disso. Falando especificamente sobre as intervenções feitas pelo Ministério Público, a partir de que momento a senhora percebeu, e o Ministério Público e os promotores perceberam a necessidade, por exemplo, da participação mais efetiva nos veículos de comunicação, que foi uma novidade dessa eleição? Não que nós não tivéssemos historicamente promotores participando. Eu lembro que também era tradicional no dia, na sexta-feira anterior ou na quinta anterior à eleição, uma entrevista mais genérica com promotores e representantes da Justiça falando das vedações especificamente para o dia da eleição. Mas uma participação sistemática, diária, nesse período pré-eleitoral foi uma novidade. A partir de que momento a senhora e os promotores perceberam a necessidade dessa intervenção? Acho que todos já perceberam que eu não sou muito de participar assim, de discussões, e não porque não acho o trabalho da imprensa fundamental, ao contrário, eu acho que quase se fala no Brasil de um quarto poder, que é a imprensa, né? Então, e é um poder bom, ele tem que ser bom, ele não pode ser usado para consequências ruins, né? Enfim. Mas eu não sou muito de fala, eu sou mais de ação. Por isso, evito, e até quem me conhece, Juliana, Michele, às vezes eu resisto um pouco, na verdade. Hoje, assim, atendendo esse pleito, até porque tive esse canal aberto quando pedi que ele fosse aberto, né? Essa fala, né, com aquelas entrevistas diárias minhas,
minhas, e o Dr. Oscar participando, né, eu pedi isso a ele, como promotor eleitoral. Essa ideia foi uma ideia minha, certo? Foi uma decisão minha como promotora de justiça eleitoral. Aquelas falas, aquelas entrevistas que eu dei, por quê? Eu conseguia, com a preparação do que eu gostaria de falar, eu acho que eu tentei com aquilo dizer o que de fato era o meu papel como promotora de justiça eleitoral, né? E tive também a pretensão clara de evitar um mau juízo, né, do que eu venho fazendo em Afogados da Engazeira. Como eu fiz intervenções muito concretas, né, em período anterior, aquele trabalho da poluição sonora, né, e para você mudar uma estrutura, você nem sempre consegue negociar até o fim, você às vezes precisa decidir. E isso fez com que eu passei a ouvir, né, que algumas pessoas passaram a difundir uma ideia equivocada ao meu respeito. E eu quis com isso mostrar que não. Então eu acho que as pessoas de Afogados da Engazeira puderam ouvir de mim aquilo que eu digo que tenho como pretensão como promotor de justiça e como promotor de justiça eleitoral. Então, eu entendi que foi necessário isso, né, depois da intervenção, para interromper uma carreata e a partir dali transformar a forma de eventos políticos na cidade, né, depois que eu vi, aquilo foi uma decisão muito pensada, né, assim, foi rápida, é verdade, mas foi muito pensada, porque enquanto eu cheguei no início da noite e passei a observar, eu já vinha observando no que eu via, né, crianças que eram transportadas de maneira ilegal, com riscos, né, em cima de capôs, em cima de teto de veículos, pessoas em completa situação de risco, e que eu entendi que aqueles agentes que participavam das eleições, os candidatos, eles não iam conseguir mudar isso. Que é difícil, né? Você, digamos assim, você recuar em um processo onde a legislação eleitoral permite, né? Mas a legislação eleitoral ela não é isolada, ela não pode ser vista nunca isoladamente. Então, para os candidatos, para os representantes das coligações, seria, a meu ver, quase inviável uma decisão, né, própria de uma determinada coligação de mudar uma postura naquele processo, naquele momento do processo eleitoral. Então, feito aquilo ali, no dia seguinte fizemos uma reunião também urgente, uma reunião pública, né, pessoas viram com todos os representantes de coligações e tal, candidatos até, e no dia seguinte mudamos também a próxima, né, independia se fosse aquela, a segunda, né, talvez até, quero dizer que se fosse a outra carreata já com a presença do governador, eu acho que eu teria até uma possibilidade de chegar até diretamente a ele. E às vezes quando você passa a ocupar, eu penso, né, não sou política e nunca fui, nem tenho perfil, mas assim, você ocupa determinados cargos numa estrutura maior, como estrutura de Estado, o agente político e público, ele tem como avaliar e decidir mais sem resquícios, sem consequências ruins socialmente. Por exemplo, um governador do estado, talvez ele está acostumado a participar de alguns eventos políticos numa cidade maior, com menos envolvimento das pessoas, assim, com aquela menos passionalidade, como nós vemos aqui. Então, talvez ele também conseguisse avaliar como uma situação de risco aquilo que acontece. Acontece aqui, acontece em todos os lugares, né? Aqui nós mudamos. Já vinha sendo mudado em outros lugares por determinados colegas e tal. Mas aqui nós mudamos e isso eu acho que foi bom. É verdade que em determinado momento as próprias coligações chegaram a externar ao Ministério Público que não tinham condições de controlar esses eventos com motos e veículos? Em todas as conversas que tivemos, certo? Assim, como eu trato muito do que... Quando as pessoas me pedem, me pediram, né, alguns eleitores, moradores da cidade, para que, como promotora eleitoral, eu adotasse determinada postura ou conseguisse proibir, né, determinada conduta, e eu não pude, porque o que não está na lei, você fica amarrado, né? Mas, assim, em todas as conversas que fomos tendo, a partir do momento que os eventos foram crescendo, era reconhecido, né, pelos advogados, pelos representantes de coligações, que o Código Eleitoral, ele diz: os excessos dos adeptos é de responsabilidade do representante de coligação ou partido. Mas é difícil, porque até mesmo para controlar um evento político que tem a dimensão, que passa a ter numa cidade do interior, né, onde as vias não são adequadas, onde os veículos não são adequados, porque é uma prática, as pessoas têm mais veículos abertos, né, há um excesso de passageiro
inegável, né? Visível.